Olá, queridos! Esse é o terceiro vídeo falando sobre as evidências de que Jesus cumpriu com a sua vinda, morte e ressurreição. Ele cumpriu as profecias ditas a respeito do Messias que viria. O ambiente que Jesus conviveu e também os primeiros cristãos era um ambiente poliglota, ou seja, falavam simultaneamente vários idiomas. Entre eles está o aramaico, o grego e, em menor proporção, o hebraico e também o latim. A expressão Messias, ela é hebraica e ela significa ungido. No grego, a palavra ungido significa Cristo. Então, Messias e Cristo, ambas significam ungido. Daí a expressão Jesus Cristo. Em aramaico, que também era uma língua falada por Jesus, Jesus Cristo, ungido, significa Yeshua HaMashiach. E agora vamos às profecias do Antigo Testamento e à sua correspondência, ou seja, o cumprimento delas no Novo Testamento. A primeira profecia está escrita em Gênesis 49, no versículo 10, na parte B. E essa parte aqui do 49 em Gênesis é quando Israel, ou seja, Jacó, ele está no seu leito de morte e ele chama os seus 12 filhos para abençoar eles, antes da sua morte. E aqui tem a profecia, então, da linhagem que viria Jesus, que é a linhagem de Judá, da tribo de Judá. E aqui ele está falando sobre algumas coisas a respeito de ser o rei de Israel. E aqui em Gênesis 49, no versículo 10, diz assim: Ninguém tirará o cetro dele, até que venha aquele a quem ele pertence. E a correspondência está em João 1:49, que diz assim, começa no 47. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: Vem aí um verdadeiro israelita, um homem direito e sincero. Como o Senhor sabe quem eu sou? Perguntou Natanael. E Jesus respondeu: Eu pude ver você debaixo da figueira antes que fosse encontrado por Filipe. Então Natanael respondeu: Mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Correspondência de Gênesis 49, na parte B do versículo 10. Agora vamos à 18ª evidência. A autoridade do Messias se estenderá a todas as nações, que é a parte C do versículo, e os povos lhe obedecerão. Gênesis 49, versículo 10, na parte C, ou seja, mais no finalzinho. E a correspondência está em Judas 1:25, que diz assim: Aquele que é o único Deus que nos salva por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Sim, a Ele toda a glória, todo o esplendor e majestade, todo o poder e autoridade que pertencem a Ele desde o princípio, agora e para todo sempre. Amém. Mais uma evidência é no Gênesis 49:11, que diz assim: Ele amarrará o seu jumentinho a uma videira, na melhor videira que encontrar. Lavará as suas roupas no vinho e a sua capa no sangue das uvas. A correspondência dessa profecia está em João 15, do 1 ao 5. João 15, do 1 ao 5, que diz assim: Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta e poda os ramos que dão fruto, para que produzam ainda mais fruto. Ele já limpou vocês pela palavra que lhe tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, pois nenhum ramo pode dar fruto quando está separado da videira. Nem vocês podem produzir frutos se não permanecerem em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Todo aquele que permanece em mim e eu nele, esse produzirá muito fruto, porque separados de mim, vocês não podem fazer coisa alguma. E agora, a 20ª evidência, também a 21ª se repete em Números 9:12, e aqui nós vamos ler o Êxodo 12:44-46, que diz assim:
Na verdade, o 46 aqui está falando sobre a Páscoa e como ser consumida a Páscoa. O cordeiro da Páscoa deverá ser comido numa só casa. Nenhum pedaço de carne deverá ser levado para fora da casa e nenhum osso do cordeiro poderá ser quebrado. A correspondência dessa profecia que nenhum osso poderá ser quebrado está em João 19, 32, 33, que diz assim: Então os soldados vieram e quebraram as pernas dos 2 homens crucificados com Jesus. Mas quando chegaram a Jesus, viram que já estava morto e por isso não quebraram as suas pernas, cumprindo a profecia de que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Queridos, por hoje é só. Um grande abraço e seguem aqui os vídeos que vocês possam aprender a procurar na Bíblia, a ler a Bíblia e a amar a palavra de Deus. Um abraço e até mais.